Sandra. Pode abrir. Pode. Bom dia, eu queria agradecer aí a participação dessa montagem, né, que a Karen fez com o Pedro desse evento, porque assim, é uma alegria sempre poder participar disso, né? Então assim, eu fiquei aqui escrevendo, porque na verdade é uma tentativa de organizar o que foi feito. Eu acho que eu não quero falar, talvez eu fale uma coisa ou duas que não estão na prática, porque na verdade quando a gente começa a trabalhar e quando a gente trabalha com problematização, existe uma verdade que a problematização me ensinou, que é assim mesmo para ficar no escuro, cara? Não sei. É porque senão não dá pra... Pode, então pedir pra ele botar depois. As pessoas que estão na ponta, elas sabem quais são os problemas e elas já têm muitas soluções. Então, é importante isso, e a gente da academia, a gente tem que se lembrar sempre disso, porque às vezes a gente acha que a sabedoria está na gente que estuda muito, mas existe uma profunda sabedoria das pessoas que fazem, né? Então vamos tentar construir a partir do que as pessoas trouxeram de soluções. Vamos só olhar isso um pouco. Eu acho que é interessante porque, na verdade, o Pedro, a Cara e eu, a gente está escrevendo um artigo que a gente vai conseguir publicar em algum lugar. Tem essa coisa. Sobre, isso também é um desafio, sobre como que o matriciamento, a partir das publicações, a constatação que a principal autora é a Karen, no processo do doutorado dela, nas publicações sobre matriciamento, sobre trabalho conjunto, na verdade, integração da saúde mental na atenção primária, a gente percebeu que existem 3 tipos de formas de ver a saúde mental na atenção primária. Uma forma de ver que vem de quem é da saúde mental numa unidade especializada. Uma forma de ver que é da saúde da família, da atenção primária. E uma forma de ver que é da experiência do matriciamento. É muito interessante porque são distintas. Isso teve presente aqui. Não sei se vocês perceberam que teve um grupo de experiências que veio da atenção primária, um grupo de experiência que veio do CAPS, uma experiência que veio de uma matriciadora do NASF, que é a Celina. Embora ela não exista ainda oficialmente um NASF na 22, a UERJ faz um trabalho conjunto com a prefeitura do matriciamento. Então a gente não pode se chamar de NASF, porque a policlínica não pode ter NASF, assim, pelas organizações. Mas a gente é a equipe matricial da policlínica. E é uma outra. Então são 3 realidades diferentes. E é importante a gente ter isso em mente quando a gente for olhar o que as pessoas estão dizendo. Porque a gente está na história da parábola do elefante. Vocês conhecem todos a parábola do elefante, do budismo? Ela é muito interessante. O budismo diz que a verdade, alcançar a verdade, é como construir a imagem de um elefante, que você não conhece. Você está tentando desenhar a imagem do elefante a partir da descrição que dele fazem 4 cegos que o palpam em locais diferentes. Então um cego palpa a perna e diz: o elefante é como uma palmeira. Um cego palpa a lateral do elefante e diz: o elefante é como uma parede. Um cego palpa a orelha e diz: o elefante é como um abano. E um cego palpa a tromba e diz: o elefante é como uma jiboia. E se a gente não conseguir integrar essas descrições, a gente vai conseguir uma imagem de um elefante que vai ser 4 palmeiras com uma parede em cima, com 2 abanos, um de cada lado e uma jiboia na ponta. Que pode ser qualquer coisa menos um elefante. Então, a gente pode usar paradigma. Pode, obrigada. É exatamente isso que a gente está tentando. Obrigada. Então, assim, vamos mudar o paradigma. Então é importante assim, o problema desse encontro, essa fala é muito verdadeira, porque é o seguinte, o problema desse encontro é que é um encontro de... e o processo de matriciamento, como concebido pelo Gastão na sua origem, lá em Campinas, pelo pessoal do Unicamp, é uma forma de reestruturação da integração dos níveis especializados com a atenção primária. Matriciamento não é só da saúde mental, tem matriciamento de pediatra, de ginecologista, de fisioterapeuta,
de fono, de homeopata. Então é uma forma diferente de trabalhar. A gente vai fechar com essa questão do processo de trabalho que a Paula falou, que é uma coisa muito importante. Então, quando a gente olha as falas, você vê que as pessoas olham de lugares diferentes. Por quê? Porque elas têm demandas diferentes. Então, isso no país inteiro, e aí a gente pode falar do que está acontecendo nos 5.126, né, municípios, onde o processo está sendo diferente em cada município, com algumas questões que se repetem, as boas e as ruins também. Que demanda é essa, né? Então, você tem você tem a demanda da saúde mental para a atenção primária e a demanda de saúde mental que está na atenção primária. São duas coisas distintas, isso ficou claro aqui. Quando vocês pegam as falas dos CAPs, os CAPs, eles se aproximam da saúde da atenção primária. Alguns grandes benefícios foram falados aqui. A atenção primária tem o mandato do território. O território é da atenção primária. O cadastramento daquelas famílias é da primária. Elas que têm o acesso através dos ACS, mas também através de todo o trabalho integrado, como o Leonardo bem falou, da questão centrada na família. Ela pode ajudar os CAPs nessa ida para o território. E os CAPs utilizam muito um recurso que é o trabalho com os ACS. Isso é uma coisa que a gente viu na literatura e a gente tem visto muito no país. Mas aí fica a pergunta, mas e a equipe técnica? Porque aí você tem um especialista, que é o CAPS é a nível secundário, Pedro definiu isso muito bem, embora ele seja no território, como ambulatório também aberto, e ele vai trabalhar com a ACS. O que faz a estratégia? O que faz a equipe técnica? Foi levantado isso aqui hoje também, uma coisa super interessante, por exemplo, a dispensação medicamentosa dos pacientes estabilizados. Há 2 semanas atrás, eu também informei aqui. Então, há 2 semanas atrás, eu estive aqui para dar aula na residência. Eu gosto de vir dar aula aqui, porque eu vou lá no Ciro com um pastel. Eu morei no PM, entendeu? 2 anos eu morei no PM, né? Então, assim, eu gosto muito de vir aqui. Então, assim, quando você vai falar sobre essa coisa, eu virei para os residentes, eu fui residente aqui, não vou dizer há quantos anos atrás, eu falei, e o ambulatório de vocês? Quantos % do ambulatório de um psiquiatra é paciente psicótico crônico, transtorno mental grave persistente, estabilizado, que vem pegar receita? Eu chuto 50%. Talvez mais. O próprio público. Vocês imaginam, por que esse cara tem que ver um psiquiatra? Foi falado aqui, uma das grandes coisas aqui que foi falado, do que a estratégia de saúde da família resolve da demanda do CAPS, né? Então, por que esse receita não pode ser dada por um médico de família? Ele tem que ter um matriciador. Se ele não tiver um matriciador, ele não dá a receita. Ele não segura esse caso. A gente vai voltar a esse ponto do papel do matriciamento. Mas se ele tiver um matriciador, e se ele tiver um bom vínculo com esse matriciador, ele faz coisas que até Deus duvida. Basta ver as médicas e enfermeiras de saúde da família que falaram aqui hoje. Tá? Então, depois tem a questão da demanda do álcool e drogas. Para além da discussão CAPS, AD, internação, que obviamente é uma questão super complexa relacionada à reforma, a maior demanda de álcool e drogas está, na verdade, aonde? Fora de tratamento. As pessoas não estão tendo acesso. E a estratégia de saúde da família permite acesso a essas pessoas. Na 22, a gente está desintoxicando em casa, com o matriciamento auxiliado pelo PED. Então, assim, com o CAPS-AD, com o CAPS-2. A gente teve essa oportunidade de botar a equipe inteira trabalhando. Todos, a gente tem um ambulatório, CAPS-AD, CAPS-2, trabalhando no território. E é muito interessante isso. E a demanda dos poliqueixosos, dos casos que a saúde mental chama de transtornos mentais leves. Sinto informar que 20% deles têm depressão grave. Eles não são tão leves assim. Casos com história de violência. E que é uma demanda que está na mão da estratégia, porque essas pessoas ficam entrando e saindo das unidades. Olha o que a Alice Viviane, por exemplo, falaram. Quando você começa a dar cuidado para essa pessoa, da estratégia da família na ponta, essa pessoa para de ficar indo tanto à unidade.
ela para de ficar entrando várias vezes, ela para de consumir psicotrópico de forma inadequada, ela para de ter uso inadequado de benzodiazepínico. Mas essa é uma demanda que está na mão da estratégia. Isso é uma coisa importante, por quê? Porque foi falado aqui, não, mas então a estratégia manda, a estratégia encaminha, a estratégia encaminha. A estratégia encaminha porque ela não foi formada para cuidar de saúde mental. Isso foi dito muito claramente. E não foi formada mesmo. Tá? E eu vou falar uma coisa aqui, com todo carinho, que eu falo na UERJ também, que é o seguinte: a gente pega o aluno de graduação de medicina e ensina psiquiatria para ele aonde? Em hospital psiquiátrico, vendo caso grave. Mas o que ele vai ver é demanda não grave. O que ele vai ter que responder é demanda não grave. Então, a formação foi muito falada aqui. A Celina falou uma frase que eu vou me apropriar, repetirei para sempre, e citarei a fonte, obviamente, que é o seguinte: existe um pressuposto equivocado de que se você sabe tratar o mais grave, você sabe tratar o mais simples. Só que isso ignora o conceito de tecnologia leve, que é uma tecnologia humana, que não é uma tecnologia armada, não é uma tecnologia com equipamento, mas é uma tecnologia altamente complexa. Eu acho que uma mulher que está com quadro fóbico em casa, sem sair de casa há 1 ano, tendo crise de pânico quando ela sai, porque ela perdeu o filho assassinado na frente dela, é um caso altamente complexo. Ela não tem que estar internada num hospital psiquiátrico de jeito nenhum. Ela talvez nem tenha que estar num ambulatório especializado. Mas vai me dizer que miséria, fome, violência, impotência é simples? Isso é super complexo. E essa é a demanda de saúde mental que está na primária. E essa demanda não vai para a especializada. Então, essa questão da formação, que foi muito bem falado aqui, ela destaca um aspecto do matriciamento, que é: o matriciamento é a educação permanente. Por isso é que eu bato muito que o pessoal dos CAPs trabalhe com a estratégia de saúde da família. Por quê? Porque com a equipe técnica, porque quando você forma, quando você faz o trabalho junto da formação permanente, você aprende, você ensina. E ainda tem essa outra questão que pode ser resolvida do problema do CAPS, que é a estratégia de saúde da família dar um cuidado clínico aos pacientes do CAPS, que a gente sabe que é um problema que hoje não tem suporte clínico, os pacientes estão sofrendo muito, estão adoecendo e estão ficando, como é que se diz assim, estão com dificuldade de controle de quadros como hipertensão e diabetes. Então, essa questão da educação permanente, desse processo de aprendizado, ele tem uma diferença no processo de trabalho, é um aprendizado diferente no processo de trabalho na estratégia. Por quê? Porque é um processo de trabalho integrado. Né? Aí é que vem uma questão importante que aparece hoje aqui, que é o seguinte. Foi falado, o Leonardo citou isso especificamente, algumas pessoas falaram da dificuldade com a equipe da estratégia de saúde da família. Mas as pessoas que estão aqui da estratégia de saúde da família teceram louvores públicos aos seus matriciadores. O problema é como você chega. Então vamos lá. Quando vocês vão namorar uma pessoa, um homem quer namorar uma mulher. Aí ele chega para ela e fala assim: poxa, eu achei você tão bonita, uma pessoa tão inteligente, tão interessante. Ele chega para ela e fala assim: eu adoraria, você é a pessoa que eu fico imaginando para ser mãe dos meus filhos, para cuidar da minha casa, para lavar a minha roupa, para organizar a minha rotina. Ele não fala isso, entendeu? Ele chega para ela e fala: você é tão linda, tão maravilhosa, deixa eu cuidar de você. Você precisa de alguém que te apoie. Você precisa que alguém te apoie. Então, quando a gente vai matriciar, a gente está namorando. Você não pode chegar lá e dizer... E a estratégia da família está sofrendo com isso. O Hansen quer que ela resolva o problema do Hansen. A tuberculose quer que ela resolva o problema da tuberculose. As doenças não transmissíveis quer que ela resolva. Eles chamam, o melhor nome para falar da família hoje em dia é Bombril. Entendeu? 1001 utilidades. Entendeu? Então, assim, quando a gente chega e fala o que a saúde da família vai fazer pelos nossos usuários do CAPS, a primeira reação é: opa, lá vem mais um. Quando eu chego numa equipe nova, eu cheguei numa equipe nova há pouco tempo, quando eu fui para o Alto,
porque eu estou ficando velha. Então, hoje em dia, assim, eu fui pro Alto da Boa Vista, porque eu adoro trabalhar no Alto da Boa Vista. Eu moro na Tijuca e eu subo, naquele dia eu vejo verde, também cuido um pouco da minha saúde mental, entendeu? Então, assim, trabalhei no Parque Vila, no Morro dos Macacos, antes da pacificação, entendeu? Atendi paciente com o nego armado a 3 metros. Hoje em dia eu trabalho no Alto da Boa Vista, senão eu vou me aposentar mais cedo por estresse. Bom, quando você chega na minha equipe, eu costumo chegar dizendo assim, olha só, a saúde mental chegou. Ah, não, mas quem são os nossos casos? A gente tem paciente assim, paciente assado. É esse que você quer, transtorno mental grave, persistente? Eu falei, não. Eu quero os pacientes que mais enchem o seu saco. Eu quero os pacientes que vocês odeiam. Quem são os pacientes que você mais odeia? Os alcoólatras e as poliqueixosas. E as poliqueixosas têm transtorno mental comum. Tem ansiedade, tem depressão e tem queixas médicas inexplicáveis. Aí as equipes olham e falam assim, como assim? Eu falei, eu quero todos os que são difíceis de tratar. Eu quero os ansiosos eu quero os hipertensos e diabéticos resistentes, alta probabilidade deles terem depressão associada. Eu quero as mulheres poliqueixosas que entram aqui todos os dias. Eu quero as vítimas de violência. Eu quero as crianças com problema de aprendizado. Eles também vão parar na estratégia, não só na saúde mental. Eu quero os alcoólatras. Eu quero as mulheres vítimas de violência. Aí a gente começa a resolver o problema que está lá na primária. Gente, a gente é recebido com um cafezinho, vem todo mundo tratar uma paparicação sem fim. Não tem resistência, porque nós estamos chegando dizendo, eu vou cuidar de você. Porque a gente casa sempre assim, isso é uma das grandes mentiras do casamento, existem outras. Tá? Então, nessa questão da resistência, eu acho que o problema é entender que o processo do matriciamento é um processo de integração, onde uma mão lava a outra, em que a gente vai ajudar eles a resolver os problemas dele, e eles vão resolver o problema nosso, porque, na minha opinião, lugares que têm 100% de cobertura da estratégia de saúde da família, como Florianópolis, os CAPs não têm problema de sobrecarga no ambulatório, não tem problema. Eles podem se dedicar aos quadros de intensivo, de semi-intensivo, porque o ambulatório não fica recebendo um monte de coisa. Então, essa questão, e aí você vai entrar com a questão da formação. Então, para destacar uma coisa que foi falada hoje aqui, importantíssimo, que é o desenvolvimento de novas tecnologias para trabalho na atenção primária. Foi citado o trabalho de grupo de fuxico, foi citado o trabalho de redução de grupos de redução de dano, foi citado o trabalho do PROV, foi citado a prescrição da medicação pelos médicos de família, foi citado, e aí vem a entrada da saúde mental com uma coisa super interessante através de matriciamento, embora quem possa se dedicar mais a isso é o NASF, porque eu concordo que o CAPS fica sobrecarregado, porque tem muitas coisas para fazer, é o desenvolvimento de novas tecnologias na comunidade, incluindo o trabalho intersetorial. Então, como que a gente vai trabalhar com as ONGs? Como que a gente vai trabalhar com as escolas? Por quê? Porque a estratégia de saúde da família tem como prioridade as áreas de baixa renda. E no Rio de Janeiro, elas estão todas lá. E elas têm responsabilidade sanitária sobre isso, sobre essa área. Então, essa construção de novas intervenções foi citada aqui, a iniciativa da Cruz Vermelha, que é uma coisa que o Rio está se beneficiando muito. Ela é importante, para fechar, que é o seguinte, veja bem, a gente não tem diferença de modelo. Isso é uma coisa importante. Aparentemente tem contradição, mas não tem contradição. A contradição vem desse problema do namoro. De que lado que eu vou olhar? Se eu vou olhar do lado meu, da saúde mental, do lado... Se a gente desenvolve a capacidade de empatia, que é olhar a coisa pelo olhar do outro, vai funcionar sempre tudo muito bem, entendeu? Quer dizer, muito bem, um monte de problemas. Não tem remédio, agora já tem remédio, graças a Deus. Mas assim, tem paciente que você não consegue captar, tem família que bloqueia, tem todos os problemas de estar lidando com uma população que sofre muito. Mas as concepções são iguais, as pessoas pensam iguais, a saúde mental e a estratégia de saúde da família pensam igual. Isso é um dos problemas com as UBS. Isso o Pedro citou aqui a existência dos dois modelos. A UBS, que tem o modelo mais ambulatorial tradicional, ela é mais difícil. Ela tem uma outra coisa, ela fica passando receita, ela não tem, o vínculo é construído de uma outra maneira,
mas a estratégia de saúde mental, elas têm modelos iguais. Então, os problemas, o processo de trabalho é muito mais fácil, é muito mais. E aí a gente pode chegar ao nosso objetivo, que é a construção da rede. Entendeu? Então, para construir a rede, agora, tem um detalhe nesse ponto final que eu vou falar, que é a construção da rede, que é a metodologia de trabalho, o processo de trabalho, que é assim. A saúde mental, ela tende a puxar o modelo de trabalho dela para a estratégia de saúde da família. E eu costumo dizer que a gente não faz isso. Por quê? Se eu vou na casa da Maria, eu conheço a Maria desde a faculdade, assim, estudei com a irmã dela, a gente se conhece há muitos anos. Então, assim, se eu vou visitar aquela casa na Urca, maravilhosa dos pais dela, que eu frequentava quando eu ainda era jovem, eu não chego lá e digo, olha só, aí eu chego lá, me chamam para almoçar, eu vou almoçar, a mesa está posta na copa. Eu digo, ah não, eu quero almoçar na sala de jantar. Então assim, por que a dominância do processo de trabalho na estratégia de saúde da família é da primária? É porque a casa é deles. Então uma das coisas interessantes é uma fala que hoje apareceu aqui, vou fazer uma discussão de caso para saber se esse caso é dematriciamento. Todos os casos que a estratégia pede para falar com a saúde mental é caso de matriciamento. Mas eu não sei se isso é um caso da saúde mental. Sim, nem sempre o caso é da saúde mental, mas o caso é sempre de saúde mental. Se a estratégia está querendo que aquele caso seja visto, é porque ela tem questões sobre a ação dela naquilo, que não necessariamente a ação onde é que a saúde mental vai entrar. Então, uma coisa importante é, onde a gente está verificando que a centralização do matriciamento na discussão de casos está reforçando resistência, enquanto que a centralização do matriciamento na consulta conjunta, na consulta compartilhada, ela reduz a resistência. E ela é mais efetiva em termos de educação permanente, porque eu vejo uma mulher poliqueixosa, 2 mulheres poliqueixosas, 3 mulheres poliqueixosas, 4, 5. Eu não vejo mais. Isso o médico e a enfermeira de saúde da família absorvem. Então, por exemplo, no Alto da Boa Vista, se eu chego lá, eu só tenho paciente grave. Por quê? Porque eu tenho uma médica de família super bem formada. E ela resolve todo o resto. Eu falei, eu não vou trazer. Agora a gente está discutindo as novas intervenções. Então agora a gente está discutindo um grupo de mulheres. E aí entra a equipe matricial. Qual é a função da equipe matricial? Porque, por exemplo, o psiquiatra tem como principal função formar o médico. A psicóloga vai ter que ficar desenvolvendo atividades interdisciplinares na ponta. Então os grupos, a maior parte dos grupos é enfermagem com a psicóloga. É um trabalho intersetorial. Então, a gente está vendo hoje, por exemplo, a 2.2, que a gente já está com matriciamento bem estruturado há 4 anos, que a psicóloga precisa ir mais vezes, o psiquiatra precisa ir menos. O que mais você precisa para o matriciamento? Telefone. Você tem que ter acesso. Se o paciente descompensar, ele tem que ter acesso rápido pelo telefone. O carro, que já foi, o carro é um problema. A UERJ sofre do carro. O carro, eu não quero nem falar nesse assunto, que eu vou me lamentar durante 3 horas. Tá? Agendamento regular de matriciamento, centrado em casos para ser visto na consulta compartilhada. Mas aí o paciente falta. O paciente falta, você faz a discussão de casos. Quantos casos a gente vê no matriciamento? Entre 6 a 8 casos por turno. São marcados 8, a gente vê 6 e ainda faz uma reunião da equipe. Então, para fechar, e por fim, um apoio à equipe. Vou fazer terapia da equipe? Não, você não vai fazer terapia com a equipe. Mas tem que ter um espaço para o trabalho com a equipe. Isso foi uma coisa que hoje foi tocado muito de leve e que eu acho que é o avanço no futuro. Que tem que trabalhar dentro de técnicas de grupo operativo, etc., para um trabalho mais integrado de suporte a essa equipe que trabalha junto com a miséria e o sofrimento humano. 20 minutos. Muito bom, obrigado, Sandra, excelente. Agora é o seguinte, a gente tem tempo de debate. Nós vamos deixar ali, porque eu acho que apagar a luz atrapalha um pouco aqui o nosso funcionamento. Deixa eu avisar um negócio da inscrição. Tá.
Quem não fez a inscrição na oficina pelo site, a gente pede para que entre no site do Nupsan e preencha o formulário que tem pelo link que está lá disponível. E quem fez a inscrição é para pegar o certificado agora ao meio-dia, não é no final da jornada não, tá? Ali fora. Ali fora, é.